Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma aula sobre ciclo celular, especificamente falando da mitose, beleza? Primeira coisa, espero que vocês tenham gostado da semana passada, da nossa live com o pessoal de Química e o pessoal de Física, tá? Gostei muito do engajamento de vocês, da participação, e espero que a gente tenha outros mais vezes. Vocês tenham conseguido colocar a matéria em ordem. Se tiverem qualquer dúvida, pode mandar inbox, mensagem no WhatsApp, o que precisar, beleza? Bom, essa matéria, ela é bem interessante. Alguns têm um pouco de dificuldade, mas a gente tá aqui pra desmistificar tudo isso, tá bom? Bom, primeira coisa, a gente tem que entender o que é a mitose, tá? Que é o processo de divisão celular responsável pelo crescimento e regeneração dos organismos. Ou seja, através de uma divisão celular, na mitose, que a gente consegue crescer e regenerar os tecidos após um corte, enfim, N coisas. E aí a gente tem que entender por que é importante a gente se dividir. Qual é a utilidade? Primeiro, para crescimento do organismo, ou seja, quando a gente é um zigoto e até atingir o tamanho numa fase adulta. Renovação de certos tipos celulares, que nem eu já comentei com vocês. Renovação, nosso tecido está sempre se renovando. Por exemplo, o intestino, eles têm um ciclo de duração, um tempo. Cada tecido tem um determinado tempo. As células da pele, elas se regeneram mais rapidamente, porque elas estão constantemente sofrendo algum tipo de trauma. E as células do intestino, estômago, enfim. Reposição após escamação ou injúria é quando a gente tem um corte. E aí a gente tem que... O corte não pode ficar aberto, senão a gente vai sangrar para sempre. Mas é ter essa regeneração do tecido, a formação das cicatrizes, etc. E o aumento do número de células, que a gente inicia a vida com uma célula, sendo um zigoto, e vai se dividindo até atingir o tamanho adulto. Tudo isso é a mitose que faz, tá bom? Então, ela é a primeira divisão celular que a gente estuda, por ser menos complexa, e estritamente para formar gametas é a meiose, que é a próxima aula. É importante que o objetivo da divisão celular, tanto da mitose quanto da meiose, é separar o DNA da maneira mais perfeita possível, tá? Para ficar assim, sem dúvidas nenhuma. E aí, gente, a gente tem que entender alguns conceitos para isso. Primeiro, que são células diploides e células haploides. Células diploides, lembra quando eu falei de cromossomo? Então, células diploides, elas contêm 2 cromossomos de cada tipo. Então, eu tenho um par de cromossomos do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3 e tal. E essas são as células que a gente encontra em todos os tipos celulares nossos. Todas as células do músculo, do estômago, do intestino, da pele, do neurônio, todas elas têm um par de cromossomos. Um cromossomo da mãe, um cromossomo do pai. Mas para ter esse cromossomo do pai e o cromossomo da mãe, a gente precisa das células haploides, que é apenas um cromossomo de cada tipo. Aí vamos contextualizar isso na nossa vida. Nos seres humanos, tanto os espermatozoides como os óvulos, que são as células germinativas, possuem 23 tipos diferentes de cromossomos, um cromossomo para cada tipo. Diz-se, então, que nos gametas humanos, N é igual a 23. N é o número de cromossomos diferentes. É importante falar que cada espécie tem um número de cromossomos da sua espécie. Mínimo, né? Máximo, mas enfim. O que sai disso são anomalias que a gente vai entrar depois. Então, N é o número de cromossomos diferentes, é igual a 23, que a gente tem 23 tipos. Numa célula diploide, ou seja, que tem um par de cada tipo, a gente tem 2 cromossomos, um par. Essas células possuem, o neurônio, ou célula do músculo, 46 cromossomos, 23 pares. Então, a gente representa por 2N e 46, beleza? Então, N é o conceito de número de cromossomos diferentes, 46 é o total de cromossomos, e o que vai vir aqui é quantos cromossomos eu tenho. Tipo, eu poderia ser 3N, 46 mais 23, 69, entendeu? Perdão, minha matemática. Mas é isso. N é fundamental vocês entenderem que é o número de cromossomos diferentes. O número aqui na frente vai ser a quantidade de cromossomos diferentes, tipo pares ou enfim. E 46 vai ser o número total. E aí, como essa célula vai se dividir?
Isso é importante a gente entender. Ela não simplesmente sai se dividindo, né? Ela deve completar várias tarefas importantes. Ou seja, ela precisa crescer, copiar seu material genético, dividir-se fisicamente em duas células filhas. Por quê? Na mitose, a célula mãe vai se dividir em duas, exatamente iguais à célula filha. E as células realizam as tarefas em uma série de etapas previsíveis e organizadas, que constituem o ciclo celular. Bom, aí a gente tem as fases. A gente divide entre intérfase e a mitose propriamente dita, tá bom? Vamos iniciar aqui no G0. O que é o G0? É o ponto de partida. Aí você vai perguntar, Mari, por que é G? G vem do inglês de gap, que é intervalo. Então, a célula se situa no G0 quando ela está trabalhando e tal, e não tem a menor intenção de se dividir. Ela pode ficar em G0 em tipo dias, horas, ou meses, anos, enfim, vai de acordo com o tipo de celular que ela tem. Aí G0 ela tá na paz, não tá fazendo nada, tá trabalhando. Aí vem uma ordem do núcleo falando, célula, se divida. E aí ela vai entrar no G1, em que acontece o crescimento e a preparação para o DNA, para a síntese de DNA, ou seja, para a duplicação. Essa fase é o G1. Aí a gente tem a fase S, que é a fase que o DNA vai se duplicar. E aí, depois que o DNA se duplica, ele tem que passar para o G2. Por quê? Você precisa expandir mais a célula, porque pensa, gente, eu tenho uma célula no tamanho, sei lá, X, e eu preciso que ela dobre tudo que tem dentro dela. Então, gente, ela precisa aumentar o tamanho, porque no fim ela vai dar origem a duas células que eram do tamanho dela, então ela vai praticamente dobrar tudo que tem dentro. E tem a fase M, que é a fase da mitose, que se divide em 4 fases que a gente vai discutir, tá bom? Vocês vão ver que, assim, é um pouco confuso, mas é muito orgânico pensar nisso. É muito lógico. Bom, aí a gente tem que falar da intérfase, que é a fase inteira lá de preparação, em que há o aumento da atividade metabólica celular. Por quê? Porque ela está em crescimento, vai estar duplicando o DNA, enfim. O envoltório nuclear está presente, o nucleolo está presente, os cromossomos são duplicados, o centríolo e o centrossomo são duplicados. Lembra que na aula de organelas eu falei que eles tinham um papel fundamental? Então. E a cromatina é típica da intérfase. Ou seja, quando a gente fala de cromatina e cromossomo, lembra do estágio de condensação deles. Que isso é fundamental para entender esse contexto. Bom, na intérfase também há a transcrição do RNA mensageiro e síntese de proteínas, permitindo a duplicação das organelas, ou seja, você tem uma sinalização celular que vai permitir a duplicação das organelas e também vai ser o que vai dar origem ao crescimento celular. Isso vai acontecer no interior do nucleolo, porque lembra que a síntese de proteínas acontece lá no ribossomo, mas essa ordem vai vir a partir do nucleolo. Acontece a replicação do DNA e surge mais um centrossomo no citoplasma, que é a duplicação das organelas. E aí, gente, eu preciso falar uma coisa com vocês, que são os pontos de checagem. Por que eu tenho que falar dos pontos de checagem? Porque eu não falei que o objetivo da célula era se dividir da maneira mais perfeita possível? Então, acontece, gente, nessa divisão, são várias etapas, então acontecem erros. Como a célula garante que as células no final vão ser perfeitas? Ou mais próximo disso, né? Porque às vezes acontecem os bugs. Sabe se a passagem de uma fase para outra é controlada por fatores de regulação, que geralmente são proteínas. Por isso que eu falei que proteína é tudo na vida, que a sinalização celular, o organismo corre tudo por proteína, tá? E ele atua nos chamados pontos de checagem do ciclo celular. Dentre essas proteínas se destacam as ciclinas, que controlam a passagem de G1 para fase S e de G2 para mitose. Existem 3 pontos de checagem principais. O primeiro é esse, de G1 para fase S, ou seja, houve o crescimento celular, houve a preparação do DNA para duplicar. Chega no final de G1, antes de passar para a fase S, a célula fala, bom, tá tudo certo? Eu posso me dividir? Ah, não posso, tá de boa, não vai dar ruim. Aí ela passa para a fase S. Aí duplicou lá o DNA, passou para o G2 tranquilo. Chega no G2, antes de entrar na mitose propriamente dita, a célula olha e fala,
mano, tá tudo certo? Eu posso me dividir? Aí pode. Então prossegue. Ou chega aqui no G2 e fala, não, para tudo, para tudo, não vai rolar. Aí interrompe essa transição. E se, é importante, se em alguma dessas fases houver alguma anomalia, ou seja, algum problema, algum dano no DNA, um ciclo interrompido, até que o defeito seja reparado. E se não puder ser reparado, a célula é conduzida à apoptose. Por quê? Para evitar que essa célula danosa ela se perpetue. Então, por exemplo, uma célula de origem um tumor. Uma célula de um câncer, de um tumor, é uma célula que ela não tem esses pontos de checagem. Ela, por algum motivo, ela teve um BO e aí ela se dividiu. E aí ela não tem essa regulação dos pontos de checagem. Então ela vai se dividindo muito mais rápido e sem nenhum controle, tá? Eu não trouxe isso na aula porque é uma questão muito complexa, mas se vocês quiserem a gente faz uma aula só disso, mais pro final. Bom, vamos lá que agora a gente tem que falar das fases do ciclo celular, que são que são mais clássicas, mas ultimamente tem caído mais as coisas da intérfase, mas enfim. A gente tem 4 fases na mitose, sendo prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aí você fala, Mari, eu não consigo lembrar disso, são nomes muito difíceis. Tem um gatilho aqui, ó. Prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tem outras frases, mas essa eu acho faz mais sentido e mais clássica. Bom, vamos lá para a primeira fase, é a prófase, em que os cromossomos já estão duplicados, os centrossomos começam a separação. O que é isso? Cada centrossomo, 2 centríolos, vai para um polo da célula. Para a gente facilitar, a gente tem que pensar que a célula é como se fosse a Terra, em que a gente tem uma linha no meio, que é o equador, o polo norte e o polo sul. O que vai acontecer? Os centrossomos, cada um vai para um polo. Então, um vai para o polo sul, norte e o outro vai para o polo sul. Há uma ruptura do envoltório celular, que é uma característica fundamental. Por quê? Se o núcleo estiver lá e o centrossomo não conseguir atingir, a célula não vai se dividir. Então, acontece esse começo do desaparecimento e a cromatina começa a se condensar para virar um cromossomo. E o nucleolo desaparece. Quando a gente vai para a metáfase, os centrossomos eles estão no equador celular perfeitamente alinhados e os cromossomos vão para o equador celular. Lembrando, o centrossomo nos polos e os cromossomos no equador celular no alto índice, no estágio máximo de condensação, que é tipo quando eles são mais compactados possíveis. Nesse momento ocorre a identificação do cariótipo. O que é o cariótipo? É para ver se eu tenho todos os cromossomos, se eles estão íntegros, se não está faltando um pedaço nem nada. Por isso que aqui é o terceiro ponto de checagem. A divisão só vai acontecer quando todos os cromossomos estiverem alinhados no equador e é o único jeito de continuar a fase. Então esse é o terceiro ponto de checagem. Se por alguma coisa um cromossomo não estiver alinhado no equador, não vai continuar a célula. A divisão, quer dizer. E aí na anáfase, tá? Que acontece a separação das cromátides irmãs. Que aqui, ó, era um xizinho. É como se passasse uma régua aqui, ó. E aí cada cromátide vai para um lado e os microtúbulos se encurtam. Então é tipo como fosse uma corda. A corda se ancora se ancora no cromossomo e puxa, porque é um vetor de força para cá e para cá. Então, se tem um vetor para cá e um vetor para cá, o que vai acontecer na telófase? Uma compressão, como se fosse cortar a célula lá no meio, tá? Aqui, ó. Aqui e aqui. E aí, na telófase, os cromossomos chegam ao polo, se descondensam. Há uma montagem do envelope nuclear a partir do retículo endoplasmático, o surgimento dos nucleolos e ocorre a citocinese através do anel contrátil. O que é a citocinese? São as forças de compressão que empurram aqui, ó, como se fosse um biscoito de polvilho que quebra no meio.
é a mesma coisa. As forças de compressão estão para cá e essa célula, para terminar a divisão, ela vai romper aqui, ó. E aí viram duas células que são exatamente iguais à célula mãe. Aí, esse gráfico é uma questão, assim, absolutamente normal de aparecer no vestibular. São dois tipos de gráfico. Os dois, eles mensuram a quantidade de DNA de acordo com as fases do ciclo celular. Então, você vê, aqui eu tenho uma quantidade de DNA X, que aí ele tá o quê? Que é o 2N46, sobe, no S dobra, porque tem que dobrar o material genético, e aí vai passar o G2, a prófase e a metáfase. Na anáfase, que é quando os cromossomos estão indo para o polo celular, ele decai, para na telófase no G1 estarem com a quantidade esperada. Aí esse gráfico, vocês estão vendo que é exatamente igual, com a diferença de aqui tem os nomes bonitinhos, aqui não. Geralmente vai cair assim. A pergunta que fase corresponde a 3 e 4, ou 4 e 5? Isso é clássico. Ou qual a quantidade de DNA que vai ter na metáfase? Outro clássico, tá bom? Vamos lá para responder as perguntas. Aí vocês vão falar, Mari, como eu vou estudar essa coisa insana? Eu indico o Khan Academy. Eles são muito bons nessa parte, assim, é um texto que eu gosto muito. Lembrando que quando eu acabar a parte de meiose, na outra semana eu vou fazer uma live só para tirar dúvidas e responder questões, tá bom? Oi, gente. Então, vamos para os exercícios, tá? 1. Em relação à divisão celular, considere as seguintes assertivas, ou seja, afirmativas. Mitose é uma divisão celular na qual as células filhas são diferentes das células mães. Mitose compreende 4 fases fundamentais: prófase, metáfase, anáfase e telófase. O desaparecimento da cariomembrana carioteca ocorre na prófase. Pode afirmar que a 1 está correta? Não. Porque na mitose as células filhas são exatamente iguais à célula mãe. 1 e 2 estão corretas? Não. 1 e 3 está correta? Não, porque a 1 está errada. 1, 2, 3 estão corretas? Não, porque a 1 está errada. Então, só sobrou a alternativa D de dado. Mitose compreende 4 fases. O desaparecimento da carioteca ocorre na prófase. Sim. 2. O ciclo celular mitótico é dividido em 2 etapas, com características distintas. São essas intérfase e mitose. Com relação a essas etapas, é correto afirmar que no final da divisão celular, os cromossomos se encontram duplicados e unidos pelo centromero. Não, gente, isso é só no começo, tá? Na divisão celular, o material genético se encontra na forma de cromossomos. Na intérfase, as cromátides irmãs são separadas. Não, gente, as cromátides irmãs são separadas na anáfase. No período de divisão celular, as cromatinas separadas no interior da carioteca. Não, a cromatina não é separada. No interior. Tem que ter o rompimento da carioteca para acontecer essa divisão lá na anáfase. Na intérfase, o material genético é reduzido pela metade? Não, gente, ele dobra. Então, letra B de bola. 3. A sequência de fotografias abaixo mostra uma célula intérfase e outras etapas da mitose, até a formação de novas células. Considerando que o conjunto haploide de cromossomos corresponde à quantidade de N, a quantidade de DNA das células indicadas pelo número 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Vamos lá. A fase 1, a intérfase, beleza? Na verdade, não. A fase 1 é a intérfase, tá certo? A fase 2, ao desaparecimento da carioteca, então é a prófase. Aqui, essa fase 3 é a metáfase. Aqui, vocês estão vendo que já tá indo pro polo, é na anáfase. Aqui você vê uma descondensação, sendo a telófase, e aqui já são 2 células, provavelmente no gap 1 ou no G0, beleza? Então, vamos lá. No 1 é uma célula diploide, então é igual a 2N. Então, a gente já pode descartar B e A. Aí sobrou C, D e E. Na 2 é na prófase, então já aconteceu a duplicação, 4N, tá? E perdão, aqui no G1, aqui na 1 é G1. Ainda não aconteceu, não passou pela intérfase. Na 3, na anáfase. E a 4 é 2N.
Então, tananã. D, por quê? Eu deixei o suspense. Vocês poderiam pensar, lembra do gráfico, em que no 4 a célula ainda não está completamente se dividindo. Os cromossomos estão indo para o polo celular, então ela ainda é considerada uma célula que está com o dobro de cromossomos de uma célula de Plot. É isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me mandar mensagem, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. E se precisar de alguma coisa, só avisar, tá bom? Valeu!